Segundo estimativas do governo federal, em 2017, houve 20 mil denúncias de violência sexual no Brasil. Bom, e na nossa entrevista de hoje nós vamos falar sobre a campanha Pode Ser Abuso, que foi lançada pela organização Abrinq. Por isso eu recebo agora a Denise Maria Cesário, que é executiva da Fundação Abrinq, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Denise? Prazer recebê-la. Tudo bem, Felipe. Muito obrigada. Esses números aí que foram divulgados aí pela ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos foram divulgados recentemente, essa semana, né? Foram divulgados essa semana. Esse é um balanço anual que o Disque 100 faz, que é a ouvidoria nacional, onde são apuradas as denúncias realizadas. Eles tratam, então, da violência sexual. Então, nós estamos falando tanto de abuso como de exploração sexual que são comercial. Coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Quando a gente fala de abuso, nós estamos falando num contexto de violência sexual onde não ocorre a comercialização. Já a exploração sexual, aqui ocorre uma troca, né? Quer seja de dinheiro, quer seja de qualquer benefício para a criança, em favor de uma atividade sexual. Né? E vieram à tona também essa semana aí escândalos aí de abuso sexual relacionados aí à ginástica artística brasileira, né? A gente já teve outros episódios em outros esportes nos últimos anos. Muitos desses casos demoram muito para aparecer, né? Por que esse silêncio ainda prevalece diante do abuso sexual? Bom, é uma situação bastante difícil de ser colocada, de ser dita, né? Então, daí a dificuldade de que ocorra a denúncia. Então, o que está acontecendo hoje em dia é que, inspirado em outras denúncias, muitos atletas passam a fazer também a denúncia, né? E é exatamente esse é uma boa oportunidade para a sociedade brasileira conhecer, entender o problema, né? Saber aonde realizar a denúncia e fazer a denúncia, porque a gente só consegue romper esse ciclo se a denúncia ocorrer, né? Porque a violência sexual, ela ocorre tanto no contexto doméstico como no contexto institucional, como a gente está vendo aí as denúncias que estão sendo realizadas dentro do setor de esportes, né? Aí no caso, no setor doméstico, que nem você disse, quais são os sinais aí de um possível abuso sexual em crianças e adolescentes? Bom, Felipe, dentro do contexto doméstico, a maior parte dos casos, ela infelizmente ocorre dentro do contexto doméstico, né? E ela vai ocorrer por pessoas que se relacionam com aquela criança e com aquele adolescente. Pessoas próximas. De forma geral, são pessoas com a relação de parentesco, né? E responsáveis pelo cuidado dessa criança e desse adolescente. Então, é uma situação bastante difícil, né? Porque como é que você identifica esta violação de direitos? Você identifica através do comportamento da criança, então, da criança e do adolescente, né? Então, na criança, se a criança começa a ter atitudes diferenciadas no seu comportamento, se ela começa a realizar desenhos que demonstram medo ou mesmo que vão ter alguma conotação sexual, a criança ela pode perder o sono, perder o apetite. São sinais que devem ser observados aí pelos pais, mas também no ambiente escolar? Também, especialmente no ambiente escolar, porque é no ambiente escolar onde a criança e o adolescente passam a maior parte do seu dia. Então, é muito importante que este educador, este professor, esteja atento a qualquer mudança de comportamento dessa criança e desse adolescente. Até porque isso reflete na aprendizagem da criança e do adolescente. Então, se a criança começa a se desinteressar pela escola, começa a ter notas baixas, né, começa a demonstrar desinteresse em se relacionar com os colegas no contexto escolar, este é um fator que pode chamar a atenção para aí uma verificação do que está ocorrendo com a criança e muitas vezes isso pode estar relacionado com o abuso sexual. Vamos falar então propriamente dito aí dessa campanha. Pode ser abuso. Esse nome já sugere alguma coisa de que às vezes é difícil identificar se é ou não abuso? É difícil identificar e a campanha Pode Ser Abuso, ela foi lançada agora no dia 18 de abril
maio, né? E ela vai até o dia 18 de maio, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Comercial. Então, nós tentamos chamar a atenção das famílias, das escolas, dos profissionais que lidam com crianças e com adolescentes sobre sinais que a criança e o adolescente demonstram, né? E que há necessidade de uma identificação se isso está relacionado com qualquer situação de violência sexual contra essa criança ou contra esse adolescente. E aí tem ações, debates, que a gente tinha conversado, tem um debate no dia 18 de maio, né? Teremos um debate, então a campanha ela está disponível em www.podeserabuso.org.br. Ela traz uma série de cartazes que podem ser impressos e aí disponibilizados, então, para organizações, para municípios, para escolas, né? Alertando sobre esses sinais. E no dia 18 de maio, nós também faremos um debate trazendo atletas do cenário brasileiro para discutir a questão da violência sexual no contexto institucional, então no contexto extrafamiliar, né? Então, dada aí as denúncias que ocorrem internacionalmente e agora nacionalmente, nós vamos discutir com esses atletas, com a Joana Maranhão, com o Alexandre Montrimas, que é um jogador de futebol, sobre as questões do abuso que ocorre no contexto do esporte. Qual que é a importância de campanhas como essas, até nas redes sociais? O que essas campanhas precisam abordar? Olha, Felipe, é muito importante a campanha ser passada de pessoa a pessoa, né? Ser divulgada nas redes sociais, porque isso vai levando o entendimento da sociedade sobre o problema. A gente só consegue enfrentar o problema se a gente conhecer, né? Então, para conhecer, é importante que a pessoa saiba, entenda o conceito, entenda os sinais que a criança e que o adolescente estão dando, né? Para que a família enfrente, para que a escola enfrente, para que os centros de referência de assistência possam fazer o encaminhamento e para que a denúncia chegue, né? É importante que a denúncia ocorra porque é a única forma da gente tirar a criança e o adolescente daquela situação de violação de direitos. As denúncias que são feitas pelo Disque 100, é isso? As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, que é o número de denúncia nacional do Ministério dos Direitos Humanos, mas ela também pode ser feita em cada cidade, nos conselhos tutelares, nas delegacias especializadas ou nas delegacias comum também, né? Então, nós temos aí uma série de órgãos responsáveis pelo acolhimento da denúncia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é eficaz nessa questão, Denise? Olha, o Estatuto é uma legislação bastante avançada, ela prevê toda a forma de violação de direitos da criança e do adolescente e hoje o Brasil, dentro do Código Penal brasileiro, ele prevê as punições específicas, né? Então, punição para estupro de vulnerável, para corrupção de menores, para exploração sexual comercial. Então, o Brasil tem hoje uma legislação que responsabiliza e nós temos também legislações que amparam também a denúncia da criança. Então, hoje nós temos uma lei da escuta protegida para não revitimizar a criança quando ela vai fazer o seu depoimento e temos também o tratamento que é oferecido, o apoio que é oferecido à família dessa criança que sofre a violação de direitos e também o acompanhamento psicológico para o violador do direito da criança e do adolescente. Por quê? Porque não basta ele ser responsabilizado judicialmente, né? Ele também precisa passar por tratamento para que ele não cometa isso novamente quando ele cumprir a sua responsabilidade penal. Tá certo, Denise. Queria agradecer muito pela sua participação. A Denise Maria Cesário, que é executiva da Abrinq, falando com a gente um pouquinho sobre a questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.